morar no céu. Eu convidei uma irmã, sua esposa, e não chegaram, não sei o que outro, então eu vou ficar sabendo. Para mim justificar com o pastor José Ademir, que é o nosso amigo já de anos, né? Mas é muito bom rever o pastor novamente, né? Está ali. Sua esposa, né, do pastor, né? Deus continue abençoando as irmãs aqui, poderosamente, no nome de Jesus. Muito bom rever Guarabu, grande Guarabu, bênção mesmo de Deus. Sua esposa, né? Deus abençoe. Deus abençoe essa amada igreja. Eu sou casada há quase 30 anos, né? Sou pai de 4 filhos e eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho e meus filhos. São bênçãos de Deus na minha vida. Bênção de Deus na minha vida. Eu estou caminhando ali em Madureira, no Bispo Abner, e resolvi sair um pouco da comunidade para o asfalto, um pouquinho para longe, mas Deus tem nos dado graça, nos ajudado. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, apenas o versículo de número 37. Obrigado, né? Apenas o capítulo de número 37. Diz assim, para a gente ganharmos tempo: porque para Deus nada é impossível. A igreja pode dizer bem forte: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez: porque para Deus nada é impossível. Podeis assentar no nome de Jesus. Esse versículo que nós lemos está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos, 1151 versículos. Ele foi escrito depois de Cristo no ano 80, ali em Antioquia, pelo próprio Lucas. Lucas fez um apanhado com Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos. Lucas escreve para os gregos, por ser um grego, né, ele deixa uma mensagem para os gregos, porque tinha uma filosofia que engrandecia o homem. E Lucas, depois de convertido, foi discípulo também, era muito próximo do apóstolo São Paulo. Você vai ver ali em alguns textos da Bíblia, Atos 16, 10 a 17, 20, do 5 a 17, 21, do 1 ao 18. Você vai ver esses textos ali. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Você vai ver que o Paulo era muito próximo, a Lucas era muito próximo do apóstolo Paulo. Lucas escreve, além de trazer uma mensagem também para os gregos, ele tem uma mensagem ao seu grande amigo chamado Teófilo. Teófilo, nome grego, que era amigo amante de Deus. Teófilo, ele fazia parte ali também dos cidadãos romanos, era uma autoridade no Império de Roma, no Império Romano. Foi advogado de Paulo durante um bom tempo, intercedendo por Paulo, né, em sua defesa em Roma. Convertido profundamente ao Evangelho, aceitou a mensagem do Evangelho, era uma pessoa influente, interessado muito no Evangelho. Estou falando que Lucas, além de escrever para os gregos, ele escreveu a Teófilo. E Teófilo também
era muito simpático, tinha uma simpatia muito grande com o Evangelho. E Lucas, ele traz uma narrativa falando acerca do próprio Cristo, que é o texto, o versículo que nós lemos no capítulo 1 de Lucas, versículo 37. O anjo aparece a Maria, e Maria fica assustada, e o anjo Gabriel, ele já tinha aparecido para Isabel, e Isabel, quando o anjo aparece aqui para Maria, Isabel já estava de 6 meses. E Maria fica assustada, mas há uma promessa que Deus está dando, que Maria, aproximadamente de 14 a 17 anos de idade, ela recebe essa mensagem da parte do anjo Gabriel. Ela fica assustada, o anjo pede para ela não temer, mas o Espírito Santo viria sobre ela, pousaria sobre ela e geraria nela um filho, e esse filho chamaria Jesus. Glória a Deus. Glória. Chamaria Jesus. Ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa mensagem, ela é impactante porque nos chama a atenção, nos arremete para os evangelhos. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os romanos. O Evangelho de Marcos foi escrito, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O Evangelho de João foi escrito para os gregos, conforme eu falei para os irmãos. E o que me chama a atenção nesse versículo que nós lemos, é um versículo que pega a gente para jogar a gente para cima. Glória. Nesse século que nós estamos vivendo, um século atual. Não é um século não é um século assim tão fácil de se lidar com ele, porque tem acontecido muitas mudanças. Há muitas pessoas que têm frequentado uma faculdade e têm se perdido na faculdade depois de ter conhecido a Cristo, o Evangelho de Cristo. Há muitos ateus que têm convertido o coração de muitos crentes. Ateu é aquele que não acredita em Deus. E há muitos crentes que se perdem na caminhada, e outros que se perdem para a feitiçaria, para a idolatria, para outros tipos de religiões que não é uma religião bíblica, ou outros tipos de seita. A gente tem que tomar um cuidado muito profundo quando nós olhamos para a internet. Por quê? Porque há vários ensinamentos falsos, de falsos profetas e falsos mestres, e até mesmo ensinamentos espíritas, que a pessoa está lá lendo e pensa que é o Evangelho, pensa que é ensinamento da palavra de Deus, mas é ensinamento de Allan Kardec. Então a gente tem que se preocupar, porque a nossa fé, ela é gerada por meio da palavra de Deus. Aleluia. Ela vem por meio da palavra de Deus. O escritor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Porque Jeremias 17, ali em alguns textos acima, falhar no 9, ele fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é perverso, quem o conhecerá? Quem conhece é o Senhor que conhece o coração do homem. Então o ser humano, ele pode se perder achando que está recebendo o ensinamento da parte de Deus, e na realidade não estão recebendo o ensinamento da parte de Deus,
através dos meios de comunicação, que são muitos hoje. Eu convido a você a se voltar para a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. A espada romana ela tinha dois fios, e ela entrava, ela penetrava, ela cortava profundamente as entranhas daquele que recebia aquela espada. É a mesma coisa a palavra de Deus, só que ela vem corta para nos fazer melhores na presença de Deus. Ela corta para nos edificar, ela corta para nos restaurar, ela corta-nos para nos perdoar, ela corta-nos para trazermos um verdadeiro arrependimento diante de Deus, para que possamos entender Deus, que é Espírito, e quer que nós o adoramos em Espírito e verdade. Aleluia. A fé nos proporciona isso. A fé em Deus, a fé em Deus, ela vai fazer com que a gente creia que Deus é Criador dos céus e da terra, que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou todas as coisas, que Deus é a fonte de toda a criação, e que não existe outros deuses além de nosso Deus. Aleluia. A fé em Deus nos faz glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa existência, e nos faz reconhecer que nós somos criatura e Ele é o Criador, que nós fomos criados para louvor da sua glória, que nós fomos criados para a exaltação do nome do Todo-Poderoso. Aleluia. A fé, porque para Deus acreditar em Deus é necessário que a gente acredite na palavra. Porque se nós recebemos a palavra vai fazer morada no nosso coração. Paulo falou em Romanos capítulo 10 e versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, no teu coração. Aleluia. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. A palavra que recebemos de Deus é uma palavra geradora de fé. Quem gera fé é porque está ouvindo a palavra de Deus. Glória. No capítulo 10 de Romanos, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. À medida que a gente ouve a palavra de Deus, a gente cresce. À medida que a gente ouve a palavra de Deus, a gente entende que tem um Espírito de Deus na nossa vida. À medida que a gente ouve a palavra de Deus, entendemos que esse lugar não é outro lugar, é igual aquela pedra que Jacó encostou a cabeça e dormiu, e depois ele passou a entender que aquele lugar não era outro lugar, a não sei o que, habitação de Deus naquele lugar. Aleluia. Esse lugar é um lugar de oração, mas é um lugar que Deus se revela. Esse lugar é um lugar de adoração, mas é um lugar que Deus se revela. Esse lugar é um lugar de sacrifício, mas é um lugar que Deus se revela. Esse lugar é um lugar em que Deus quer encontrar em nós uma verdadeira adoração. E para receber e entender isso, a gente tem que receber a palavra. A gente tem que aceitar esse Deus maravilhoso profundamente na nossa alma, no nosso espírito. Glória a Deus. Maria recebeu a presença de um anjo, mas ela iria receber a presença do próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo no seu ventre. Que coisa fenomenal! Gerar um milagre, já é um milagre. Gerada pelo Espírito, pelo poder de Deus, isso é milagre. Isso é milagre extraordinário. Quem pode gerar alguém dentro do ventre de uma outra alguém, se não houver contato entre um homem e uma mulher? Glória. Só Deus faz isso. Ela foi agraciada, mas não foi grande porque ela foi agraciada. Ela foi agraciada, mas não deveria ser adorada. Meu Deus. Ela foi agraciada, mas não deveria ser levantada como monumento formado por mãos humanas. Ela só foi agraciada porque o Senhor achou graça em Maria. Aleluia.
Deus achou graça em você. Glória. Por isso que Ele depositou em você o Espírito de Deus. Meu Deus. Por isso que a nuvem andava e eles andavam, como foi falado. Glória a Deus. A nuvem tipifica o próprio Espírito Santo, mas a nuvem resolveu descer. Ela vinha sobre sacerdotes, reis, profetas, mas ela resolve descer. Essa nuvem resolve descer para habitar no coração do homem. Jesus falou em Lucas capítulo 24, 49, se não me falha da memória, Ele disse para os seus discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Eles ficaram unânimes, juntos, próximos, tendo tudo em comum. Mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela vem como um som veemente, impetuoso. Ela vem com vento forte, encheu primeiro o ambiente, encheu a casa, e depois foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. A nuvem desceu e entrou na vida do homem. Ela tipifica o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduziu a esse lugar para recebermos a palavra de Deus. Quando recebe a palavra de Deus, Aleluia. é isso, querido. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é misericordioso, Deus é imutável, Deus é inagualável. Glória. Não há um Deus como o nosso Deus. Aleluia. Não há um Deus como o nosso Deus. Meu Deus. Não há um Deus como o nosso Deus. E por isso a nossa fé, ela precisa ser frutífera. Aleluia. E não podemos ser deixar a incredulidade entrar em nosso coração. A nossa fé, ela tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E não deixar com que a incredulidade nos tire do olhar de Cristo. A nossa fé, ela tem que honrar a Deus. Glória. Honrar a Deus. Porque a incredulidade, ela nos derrota na caminhada. A incredulidade derrota a gente na caminhada. A nossa fé leva-nos à terra prometida. Capítulo de Números, capítulo 13. Deus dá uma ordem a Moisés. Aleluia. E Moisés manda separar 12 homens, príncipes de cada tribo. E manda esses homens espiar uma terra. E essa terra Deus iria dar para o povo de Israel. Esses homens foram com a missão de espiar a terra. E quando chegaram lá, eles viram que tinha uva em abundância, Glória a Deus. tâmara em abundância. Eles viram que a fruta era boa, era agradável. Mas 2 desses homens pegam isso e traz. Meu Deus. Josué e Caleb. E os 10, o que acontece com os 10? Eles trazem a notícia, porque Moisés tinha mandado eles espiarem a terra, ver se a terra era boa, que povo era daqui. Eles não estavam errados, eles trouxeram uma notícia, porém, eles trouxeram negatividade no meio do povo. Glória. Eles trouxeram esmorecimento no meio do povo. Eles fizeram com que o povo se rebelasse contra Deus e também contra Moisés, murmurasse até mesmo contra Moisés. Esses 10 que deveria encher o coração do líder Moisés de esperança, estavam trazendo aborrecimento para o arraial. Eram 12 cabeças de tribo. Qual é a função do cabeça de tribo? É trazer alegria para o povo. Qual é a função de cabeça de tribo? É trazer edificação para o povo. É trazer com que o povo viesse ter uma consistência, uma crença
As frutas tu está vendo aí, muito boa. Você está vendo que as frutas são boas, mas é terra de gigante. Meu Deus. Filho de Anak, filho de... Meu Deus. É terra de gigante. Os exércitos deles são homens preparados para a batalha. A gente não somos preparados para a batalha, Moisés. Mas os exércitos deles não era que era muito, era gigantes preparados para a guerra, Glória. preparados para a batalha. Se você olhar lá em Números capítulo 13, eram gigantes preparados para a batalha, preparados para a guerra. Aí o cara vai olhar para aquela situação assim: subamos animosamente, gente. O que está acontecendo com vocês? Subamos animosamente. Mas eles foram amolecendo o coração do povo. A incredulidade faz com que a gente vá esmorecendo, não acredita que Deus pode fazer o impossível acontecer nesse tempo presente. A incredulidade faz com que a gente retroceda e nunca avança. A incredulidade entrou no coração do povo, 14 de Êxodo, como foi falado. E sabe o que aconteceu, pastor Zé Ademir? Eles queriam voltar a comer pepino, cebola lá no Egito. Queriam falar: olha, no Egito não tinha morte. Eles não estavam nem morrendo na caminhada, nem as vestes se acabavam. Tinha o maná, tinha tudo, tinha o pão, tinha tudo, tinha água quando precisava, tinha tudo, mas agora, quando está diante de uns desafios sempre vão aparecer para aqueles que servem a Deus. Diga para o teu irmão aí: vão aparecer desafios. Vão aparecer sempre desafios. Estar nesse tempo aqui já é um desafio grande. É um desafio grande. Você sair da tua casa nesse frio já é um desafio grande. Houve barreiras, houve obstáculos, houve impedimento, mas você, cheio do Espírito Santo, falou: eu vou por tempo porque eu preciso adorar a Deus. Eu vou por tempo porque Jesus vai falar comigo hoje. Eu vou por tempo porque eu vou ultrapassar essas barreiras pela fé no Deus Todo-Poderoso. Moisés diz ao povo: fica aí quieto e vede o livramento que hoje os fará. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. Nunca mais vereis. E eles começaram e não marcharam logo não, irmão, porque o mar precisava abrir. A Bíblia diz que o vento oriental soprou toda aquela noite. Imagina o medo. Enquanto Deus estava batendo os inimigos, estava paralisando os inimigos com aquele fogo que levantou para eles, era o fogo do juízo. Mas para o povo de Israel, o aquecimento na sua alma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para eles, os inimigos era o fogo do juízo. Se entrar, é queimado. Aleluia. Para Israel não, era proteção. Proteção contra o frio de noite. Porque era frio à noite. Aleluia. E de dia nuvem, porque era muito quente. Mais de 50 graus durante o dia. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque para Deus, irmão, nada é impossível. O vento soprou aquela noite, o mar se abriu e eles entraram saltando, pulando, correndo, indo para frente, e do outro lado puderam celebrar uma festa ao Senhor. Você, pela fé, vai celebrar uma festa ao Senhor. Prepara os instrumentos musicais, porque o tempo de cantar vai chegar na tua casa.
Andar por fé é isso. Andar por fé é esperar o cumprimento da promessa do Senhor. O homem já tinha 100 anos de idade, já estava de idade avançada, já tinha 100 anos. A sua companheira já tinha 90 anos. O Senhor mais uma vez aparece para eles. Glória. Aleluia. Abraão. Glória a Deus. Se ver a história lá, capítulo 17, versículo, capítulo 18, você vai ver ali, uma história linda. E Abraão pensa que é Ismael, ele até reivindica uma bênção e Deus falou, ele vai ser chefe de 12 tribos. Aleluia. Mas a bênção estava condicionada a Isaac. Aleluia. E Sara era estéril. Meu Deus. E para os médicos não tem cura. E essa mulher é uma rejeitada. Porque ela só tinha valor se ela gerasse um filho. Glória a Deus. Ela precisava dar filho homem. Se fosse filho mulher, ia continuar sendo rejeitada ainda. Ela tinha que gerar filho homem. Porque o homem iria progredir, iria avançar. Não é que a mulher não iria, mas o homem iria suscitar mais descendência forte, numerosa. Glória. Aí Deus aparece e fala que vai dar um filho a esta mulher. E talvez a gente ri quando Deus faz uma promessa para a gente. A gente fica, será? Será que vai acontecer? Meu Deus. Você precisa esperar o tempo dessa promessa se cumprir na tua vida. Aleluia. Espera o tempo. Ainda não é hora de largar tudo. Ainda não é hora de dizer para você, eu já estou velho, já estou com 53. Ele me chamou de jovem, eu até fiquei feliz. Ele pareceu mais jovem. Mas já estou com 53. Querido, até na velhice, só diz que a gente vai dar fruto. Quantos creem nisso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar por fé inclui a disposição de esperar no Senhor. Andar por fé é se preocupar apenas com a glória Aleluia. de Deus. Glória. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocar enquanto está o quê? A Bíblia diz buscar o reino, meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória. A Bíblia diz buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Da terra traz angústia, da terra traz depressão, da terra traz doença, Meu Deus. da terra a pessoa fica terreno, fica natural, fica carnal. Não estou dizendo que você não deva tomar posse das bênçãos da terra, é para você, é para nós também. Eu estou dizendo que as pessoas às vezes se apegam a tantas coisas da terra, quando perde, acabou o mundo para ela, acabou Deus. Verdade. Quer botar até Deus na parede, ele não é aranha, o pregador fala sobre isso, Eita. para colocar ele na parede. A gente quer largar tudo, entregar a carteirinha, aí vem a depressão quando perde o marido, perde um filho, perde alguém, perde o emprego, acabou o mundo para essa pessoa. Meu Deus. Aleluia. Pensar nas coisas que são de cima, não as que são da terra, porque as da terra são temporais, são passageiras, mas as de cima são eternas. Ela alimenta o nosso espírito, a nossa alma e nos coloca de pé para esperar as promessas. Todos podem adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Pensar nas coisas de cima é pensar como Misael, Ananias, Azarias, diante do rei Nabucodonosor II. Ele levanta uma estátua e os governadores querem pegar, na realidade eles querem pegar de alguma forma o
os servos de Deus que estão lá destacando na Babilônia. Quando você começa a se destacar na Babilônia aí, as pessoas ficam te observando, querendo acabar com a nossa vida, acabar com a nossa carreira, acabar com a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. A Babilônia é cheia de desafios. Babilônia tipifica este mundo. Ela é cheia de desafios no trabalho, no colégio, na faculdade, onde você trabalha. Lá as pessoas vão bater no teu ombro, vai apertar a tua mão, vai dizer: estamos servindo ao mesmo rei, estamos servindo ao mesmo chefe, vamos dizer assim. Mas na realidade ele quer te dar uma rasteira. Na realidade ele quer tirar daquela posição que Deus te colocou de destaque. Crente, ele se destaca mesmo quando crê na promessa de Deus, quando está debaixo da promessa de Deus. Deus exalta ele mesmo, onde bota a mão, ele prospera. A Misael, Ananias, Sidraque, Mesaque e Abednego prepararam lá uma espada e no toque da flauta, da buzina, dos tambores, dos instrumentos musicais, eles tinham que se dobrar perante a estátua de Nabucodonosor. E eles não se dobraram, eles não se renderam, eles acreditaram em Deus, tinham uma fé inabalável. Diga: fé inabalável. Fé inabalável. Você precisa ter uma fé inabalável, de acreditar que Deus vai contigo, está contigo, pisa contigo e é poderoso para te livrar do mal. Viver numa comunidade que a gente vive, que eu vivo, tem que ter uma fé inabalável. Morar hoje onde eu moro, tem que ter uma fé inabalável. Talvez você mora num lugar perigoso, né? Mas lá é uma fé, tem que ter uma fé inabalável. Eu tenho que acreditar que Deus está me livrando todos os dias, eu e minha família. Aleluia. Eu tenho que acreditar nisso. Aleluia. E eles não se dobraram. E eles liberaram uma palavra para o rei, falando que acreditar que Deus ele é poderoso para o livrar da mão do rei e da fornalha. Eu estou adiantando e lançaram Misael, Ananias, Isarias, Sidraque, Mesaque e Abednego, que receberam esse nome na Babilônia, que representa os deuses lá da Babilônia. E eles começaram a andar. Começaram a andar de um lado para o outro, dentro do quê? De uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Aleluia. Eles começaram a caminhar. O crente cheio de Deus, cheio de fé, eles caminham no lugar da aprovação. Aleluia. A aprovação para eles não é nada. Eles creem, como Paulo disse, que a aprovação desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia. As aflições, ele crê, como Jesus falou, os que diz, né? O próprio Senhor falou que as aflições, sobre essa aflição, eu estou caminhando já para terminar, tá, irmão? Estou caminhando já para terminar. Mas eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. Você deve amar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ame a palavra de Deus. Diga assim: eu preciso amar a palavra de Deus. Precisa amar a palavra de Deus. O próprio Cristo, ele deixou uma palavra que ela enche o nosso coração. Ela enche o nosso coração de alegria. Ela enche o nosso coração de gozo. Essa palavra, ela nos faz soltar para a vitória. Nos faz soltar da crise existenciais para uma vitória inabalável. Aleluia. Jesus passou por muitos momentos difíceis na sua caminhada. Ele passou por momento de traição. Ele passou por momento de angústia.
Ele passou por momento de aflição. Glória. Ele passou por momento de perseguição. Ele passou por momento de questionamento. Ele passou por muitos momentos. Cristo, ele sempre tinha uma palavra para dar para os seus discípulos. Ele sempre tinha uma palavra para dar para os seus discípulos. E quando esses discípulos recebiam a palavra do Senhor, recebiam a palavra de Cristo, o coração deles ficava aquecido. Você lembra daqueles dois homens caminhando no caminho de Emaús? Que Jesus se apresenta diante dele, mas não diz o seu nome. E eles vão andando no caminho de Emaús e eles sentiram que o seu coração arderam, queimaram. Eles entraram na casa, cearam, sentaram, e quando Jesus partiu, o pão já era tarde. Meu Deus. Eles se retiram. E depois eles perceberam que o coração dele se ardeu porque aquele homem era ele. Aleluia. Era Jesus. Jesus está conosco nos momentos da nossa aflição. Jesus está conosco no momento da nossa dor. Jesus está conosco no momento da nossa luta. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está conosco em todo momento. Ele disse para os seus discípulos que estaria convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Como é que Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século? Ele vai estar conosco na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Paulo diz que a gente é casa. Paulo diz que a gente é morada. Paulo diz que a gente é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele que promove ânimo dentro do nosso coração. Ele que desperta a nossa alma para saudade e alegria. Quer ver uma pessoa triste? É só olhar para o semblante dela ou dele. Para baixo, às vezes é uma demonstração da tristeza, da angústia que se passa no oculto, que se passa no escondido, a alma. Você não vê a alma, mas a gente no espiritual e corpo. A alma está abatida, a alma está angustiada, a alma está perplexa, a alma está desanimada, a alma está sem esperança. Aleluia. Mas aqueles homens lá dentro daquela fornalha, eles não estavam abatidos, não estavam sem esperança. Israel, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a confiança plena de que Deus estava com ele dentro do fogo. O rei olha e vê um quarto homem semelhante ao filho dos deuses. Ele não consegue identificar o quarto, mas a gente sabe que o quarto homem estava lá dentro. Deus enviou alguém lá dentro. Aleluia. Deus Glória enviou a alguém Deus. lá dentro. Aleluia. Deus enviou a pessoa. Aleluia. Alguns dizem que era Jesus, eu não sei, não ainda. Ou pode ser ter sido um anjo lá dentro. Alguns dizem que era Jesus, eu não sei. A Bíblia não fala que era Jesus, mas tinha alguém. O quarto homem estava dentro da fornalha. O quarto homem estava dentro da fornalha. Deus estará dentro da tua fornalha. A fornalha pode estar sendo aquecida, mas use a tua fé nesta noite. Diante da dor, Deus usa a dor para nos aproximarmos dele. Deus usa a dor para que a gente entenda que ele está conosco na diversidade da nossa história. Jesus falou: temos dito isso para que ele me tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diga para o meu irmão: tem de bom ânimo. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento a trombeta vai soar. E nós seremos transformados. Aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados.
Iremos ao encontro dele nos ares. Acredita, tenha fé. Deus está no controle da situação da nossa vida. Acredita nessa noite. Há milagre te esperando nesta noite. Quem pode adorar por um minuto, adore a Deus. Por um minuto, adore a Deus, irmãos. Você só vai ouvir eu falar. Por um minuto, adore a Deus. Fale em línguas. Exalta o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. E não desça o nome do Senhor esta noite. Ele é poderoso para te livrar da fornalha. Chamou aqueles homens, eles ficaram impactados e começaram a adorar o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque. Eita glória! É assim que Deus faz coisas em mim. Aleluia! Ele muda o curso da história. Ele fecha a boca do leão, tira Daniel da cova. Aleluia! Ele dá uma jumenta a Sansão e ele mata 1000 homens. Deus é poderoso, faz coisas transformadoras. Aleluia! Faz coisas que aos nossos olhos é incapaz. Quando ele quer curar, é só o homem se chegar a ele. O homem, Jesus desce do monte, capítulo 8. O homem chega leproso, ele maltrapilho, e chega para Jesus: tu quiser, tu pode me adorar. Tu quiser, tu pode me curar. A Bíblia diz que Jesus estende a mão para ele e diz: eu quero ser curado, ser curado. E imediatamente aquele homem foi curado, foi transformado, a sua pele com pele de uma criança. Quando Deus quer intervir na situação, ele vai intervir. Deus tem um milagre nessa noite para alguém, não sei. Talvez seja para mim, eu vou pegar agora. Se é para você, adore o nome do Senhor. Talvez ele entre dentro de uma sinagoga, nesses tempos atuais. Ele entra dentro de uma sinagoga, tem uma mulher com 18 anos encurvada. A mulher está abatida, pastor Zé Demir. A mulher está desanimada, mas está na sinagoga. Ela quer ouvir a lei, ela quer estar no meio do povo. Ela está encurvada, está oprimida pelo diabo. Espírito de enfermidade, nessa noite vai sair em nome de Jesus. Ele é bacana, sai. Aleluia! Jesus muda, antes dele ir para alguém doente, ele vai avivar a sinagoga. Ele vai trazer um avivamento na sinagoga. Não há cura dentro da sinagoga. Os homens não respeitam a lei porque eles estavam se dobrando perante os Herodes daquela época, o Império Romano. Eles roubavam as viúvas, tiraram o dinheiro do templo e gastavam com seus deleites. Os religiosos que deveriam guardar os princípios de Deus estavam abandonando os princípios de Deus. Por isso que não tem milagre dentro da sinagoga. Por isso que não tem visão de Deus dentro da sinagoga. Por isso que o enfermo entra e sai de dentro da sinagoga e não acontece nada. Mas quando Jesus entra na sinagoga, ele é diferente. Se ele encontrar alguém com fé aqui nessa noite, aleluia, ele vai trazer um milagre na tua vida. Eu estou debaixo da direção do Espírito aqui. Aleluia. O Senhor se aproxima daquela mulher. Ele repreende o espírito de enfermidade na vida daquela mulher. Repreende aquela doença. E eu imagino os ossos daquela mulher se estalando. Eu imagino os ossos daquela mulher voltando ao normal. Talvez aquela mulher indo lá para o poço de Jacó, carregou muita água, carregou muito peso, porque as mulheres na época sofriam demais. Carregava o peso, enquanto o homem não carregava peso nenhum. Era desvalorizada, mas estava lá. É sempre a mulher que envolve na obra, né? É sempre a mulher que mexe as coisas na obra. Os homens é tudo covarde, tudo se esconde. Aleluia. As mulheres estão sempre prontas. Deveria ser mulher que estivesse aqui de frente, aqui, né? Mas infelizmente é os homens. Aleluia. Mas sempre as mulheres. Às vezes é tanta cansativo, fatigante, está dobrada diante da situação, mas está lá dentro da sinagoga. Ela quer ver o milagre. Eu quero ver o milagre acontecer nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quem pode adorar? A nuvem está aqui dentro nessa noite. Aleluia. Se aproxima da mulher. Ninguém se aproxima
repreende o espírito, repreende a enfermidade. E aquela mulher é curada para a glória do nome de Jesus. Tem milagre de Deus no santuário nessa noite. Jesus entra em Cafarnaum. Ele entra em Cafarnaum. A multidão está agitada. Ele está cansado, vem com os discípulos. Ele entra porque Cafarnaum era o palco do milagre de Jesus. Ele gostava de se revelar em Cafarnaum, pastor. Aleluia. Capítulo 40 de Lucas, você vai ver isso ali em diante. Aleluia. Ele entra em Cafarnaum. A multidão está lá oprimindo. E tem um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. Agora ele não vai da sinagoga, não. Agora o da sinagoga vai até ele. Olha aí como é que as coisas vão mudando. Quando começa a ouvir a notícia que tem milagre na sinagoga, em vez de o milagre foi Jesus, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Oh, meu Deus do céu. Jairo vai ver Jesus, se prostra, adora, louva. E depois ele vai informar a Jesus o problema que está dentro da sua casa. Geralmente os problemas acontecem dentro de casa. Os confrontos acontecem dentro de casa, as intrigas acontecem dentro de casa, o desentendimento acontece dentro de casa, a incredulidade acontece dentro de casa. Há uma geração que está morrendo de 12 anos, quase 12 anos, a filha, mas a outra geração que está sangrando, a outra geração que está sangrando, que está no meio do caminho sangrando, aleluia, sangrando, 12 anos sangrando, uma mulher com de sangue. E já ele pega na mão de Jesus e vai próximo de Jesus, levando Jesus na direção da sua casa. Aleluia. Já ele vai pegar Jesus e vai levar Jesus na direção. Tanto que ele vai na direção da casa de Jesus. No meio do caminho, uma mulher tem fé. No meio do caminho, uma mulher que crê em Deus. No meio do caminho, uma mulher que acredita que vai acontecer um milagre se ela tão somente tocar nas solas do vestir de Jesus. Ela vai receber um milagre na sua vida. Eita, glória a Deus! Eu sinto Deus aqui, irmão. Está cheio de milagre nessa noite. A mulher vence a multidão. Ela entra e ela toca nas orlas, nas tiras que havia na orla do vertido de Jesus. Aleluia. Não vou falar sobre a tira, não. Vou falar, ela tocou. Essa mulher tocou com fé ao ponto de parar Jesus. A multidão está oprimindo, apertando, e Pedro, a multidão te oprime, te aperta. Tu diz, alguém me tocou? Ele me tocou, Pedro. Não me tocou como você. Não me tocou como você, Pedro. Alguém me tocou. Você anda comigo, mas você ainda não sentiu, não percebeu quem sou eu, Pedro. Você ainda vai se conhecer ainda na caminhada. Quem é você, Pedro? É por isso que você não está entendendo. Que essa mulher me tocou com fé. A mulher estava quebrantada. E ele manda, Senhor, eu te toquei. E depois ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou. E ele vai caminhando. Aí vem aqueles que trazem a notícia falsa. Os incrédulos que trazem a notícia que, não incomodes o mestre, não tem gente assim. Para de buscar, para de orar, para de jejuar, para de estar no templo, para de avançar, para de avançar. Vou terminar já, irmão. Uns 3 minutinhos. Para de avançar, para com isso, para com aquilo. Perseverar em Jesus, para que andar com Jesus do que? Aleluia, aleluia. Aí Jesus, não tem mais que somente. Aquietou o coração daquele homem. Não ter mais que somente. Diga assim, não ter mais que somente. Anima aí a pessoa que está do teu lado. Não ter mais que somente. Tem muita notícia negativa para paralisar a tua fé. Tem muita notícia negativa para te amortecer, te fazer paralisar. Vai vir muita notícia negativa para te tirar do alvo, te tirar do foco. Mas cresce somente, cresce somente. Quem o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Teu marido vai ser salvo, tua filha vai ser salva, a tua casa vai ser salva. Vai haver um terremoto dentro da tua casa. Glória a Deus, adora a Deus, louvor em si. Aleluia, aleluia. Ele chega lá, estão tocando lá, mas ele não deixa ninguém entrar, somente alguns discípulos. Entra com ele, pai, a mãe da menina. E ele disse, Talita, levanta e come.
geração precisa comer. Essa geração precisa estar com fome, porque tem o pão da vida para saciar, para matar, para saciar a sua fome. Ele é a água da vida para saciar a sua sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele que ressuscita o morto. É Jesus que ressuscita o morto. Ressuscitou Abraão e Sara, mortos, não gerava nada. Aleluia. Ele ressuscita, ele dá vitalidade à mulher no meio do caminho. Traz uma expectativa profunda na vida da mulher de 12 anos e traz alegria dentro da casa de Jairo, ressuscitando a filha de Jairo. E se você quiser ressuscitação ainda, ele vai atrás de Marta e Maria, vai lá onde está Lázaro. Os judeus de 3 meses já está fedendo, já não tem mais jeito. É a hora que de 3 dias, é a hora que no quarto dia Jesus aparece, remove a pedra e diga: Lázaro, vem para fora, fica de pé em nome de Jesus. Tenha fé, irmão. Haveria alguma coisa impossível para Deus nessa noite? A impossibilidade humana, mas existe possibilidade divina. E Ele está agindo aqui. Eu quero orar por você. Quero orar por você, terra. Aleluia. Você que não é cristão, dá um passo aqui na frente. Quero orar por você. Você que está enfermo ou enfermo, dá um passo aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu acredito que Deus é poderoso para trazer cura para você nessa noite. Não há HIV, não há câncer, não há tuberculose, problema no rim, problema no fígado, problema na coluna, não há nada que possa impedir o operar de Deus. Deus é poderoso para trazer milagre nessa noite. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus nessa noite. Adore, irmão, adore a Deus. Evacalabaracha. Aleluia, glória a Deus. Pode adorar a Deus. Você tem que chegar com confiança. Glória a Deus. E ter a certeza perante o trono da graça de Deus. Você vai alcançar o favor de Deus nessa noite. Você vai romper essa noite. Se a notícia é bem negativa, você vai lhe trazer uma notícia positiva nessa noite de fé. Que nasce a terra de Omanai. Minha filha recebeu uma notícia negativa. Desanimaram ela no hospital falando que ela teve um filho. Tem um filho. Eu fico muito alegre com ele, daquele filho, né? Primeiro neto. Fico muito alegre, como se fosse um filho. Depois ela vai fazer um exame e recebe a notícia negativa, falando que ela ia ter que tirar o útero fora. Eu falei: não. Minha esposa trouxe a notícia e falou: o pessoal falou que tem que tirar o útero fora. Eu falei: não vai não. Não vai. Não vai não. Mas não vai mesmo. Falei: Senhor, ela é promessa. Aleluia. Ela é obediente à tua voz. Ela caminha na tua presença. Ela te busca, te adora. Mas não fica ausente das lutas, das provas, porque a gente adora e busca o Senhor, né? Mas eu falei: não. 3 horas da manhã. Jesus, me acorda. E eu fui orar 3 horas da manhã. Minha guerra estava travada. Travei uma luta, uma batalha no mundo espiritual. Uma guerra no mundo espiritual. O diabo, irmão, não foi inaugurado ainda. O inferno não foi inaugurado ainda não, tá? O diabo não está no inferno não. Ele está na região celestial. Os principados, potestades, forte espiritual da maldade e princípio das trevas. Ele está atuando nas regiões celestiais. Mas é lá na região celestial que Jesus me levou na oração.
Lá na região celestial, se você ler velho, você vai ver que é lá. Aleluia. E entrando na batalha em oração, eu falei, Deus, não. Falei, filha, vai fazer o exame. Arrumou um exame para ela foi fazer o exame. Aí esperou o resultado do exame, quando o exame veio, não tinha nada. Aleluia. Glória. Não tinha nada, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Falei, vai gerar outro, minha filha. Gera outro, minha filha. Aleluia. Vai gerar, irmã. É tempo de frutificar, é tempo de multiplicar, é tempo de alcançar o favor de Deus. E nessa noite tu irás alcançar esse favor. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, ou na região da tua enfermidade. Deus vai queimar aí agora, vai queimar agora, todo mal agora, na região da tua enfermidade. Deus vai queimando agora em nome de Jesus. Toda doença agora seja queimada, anulada. Em nome de Jesus agora. Doenças, caroços, desapareça. Em nome de Jesus agora. Toda doença, seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Pastor Demir, pega aqui. Enquanto eu estou orando, Deus está agindo. Enquanto eu estou orando, Deus está operando. Está operando no rim, está operando no fígado, está operando no útero, está operando no sangue. Aleluia. Enquanto estamos aqui clamando, falando com Deus, Deus está te tocando aí agora. Receba o teu milagre agora. Em nome de Jesus. Vai embora, doença. Receba o teu milagre. Em espírito de enfermidade, bate em retirada agora deste corpo. Bate em retirada agora deste corpo em nome de Jesus. Obra de macumbaria, feitiçaria seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Quebra toda maldição, quebra toda maldição. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus agora, minha irmã. Receba em nome de Jesus o milagre. Receba em nome de Jesus o milagre. Receba em nome de Jesus agora. Seja tocada pelo poder de Deus agora, do fio de cabelo à planta dos pés agora. Sinta mesmo o poder de Deus invadindo o teu ser agora. Sinta o poder de Deus te tomando agora por inteira. Toda doença agora está repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus todo mal. Em nome de Jesus, obra de macumbaria, obra de feitiçaria seja desfeita agora. Na encruzilhada, na mata virgem. Dá o teu plano de derrota, Satanás. Meu Deus. Dá o teu plano de derrota, Satanás. Em nome de Jesus, entra na casa dela, nos cômodos da casa dela. Vai queimando agora todo o mal em nome de Jesus. Dá o teu prato de derrota, diabo. Sai. Em nome de Jesus, seja liberta. Seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Seja liberta pelo poder